Ao longo da história, seres com habilidades sobrenaturais foram registrados em várias culturas, e inclusive este relato destes seres está na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 6. Os Néfilins, aqueles que eram os homens de renome do passado, os homens com grande fama, com habilidades extra-humanas. Acontece que estes mesmos Néfilins, ou o resquício dos Néfilins, o sangue corrompido que demonstra o pecado dos anjos caídos no passado, ainda está entre nós nos dias de hoje. E, inclusive, eu estarei mostrando para você um exemplo disso a seguir. Hey! Oh! Man! Hey! I'm gonna use the party watch. Fire. No. You have the spirits. It's not magic. It's the spirits. You have the devil. I swear. With both hands. Okay. Can you see the shadow? The shadow of your hands, of my hands. Can you see the shadow? Okay. When I say 1, 2, 3, take your hands away. 1, 2, 3. O que vimos é, de fato, uma exposição de habilidades sobrenaturais como se fosse mágica, mas não havia mágica ali, não havia ilusionismo, não haviam truques. O que de fato havia era algo sobrenatural, tanto que uma das pessoas que passou por isso disse no vídeo que este homem entregou a sua alma para demônios e que aquilo não era ilusionismo. Bem, existe mais um registro de habilidades sobrenaturais que eu estarei mostrando para você. Preste muita atenção. Into the record, page 55 from the committee's interview with FBI. Some administrative matters first. I wanted to introduce into the record, page 55 from the committee's interview. Pois bem, no vídeo anterior vimos uma juíza proferindo uma sentença, mas atrás dela havia uma mulher como se estivesse controlando a fala da juíza. Estes são apenas alguns exemplos de atividades sobrenaturais. Aqui no canal, inclusive, já mostramos outros, como os Shaper Shifts. Existem várias questões. A verdade é que o sobrenatural é real e a Bíblia é verdadeira. E estes fenômenos que você acabou de ver, na realidade, podem se tornar ainda mais comuns com o passar do tempo, pois eles são fruto da corrupção genética. E bem, eu estarei mostrando inclusive provas para você disso. A verdade é que Satanás quer corromper a genética humana. Satanás vem com a promessa, na nossa era, de que nós seremos melhores, de que as doenças serão curadas, se aceitarmos as modificações genéticas, se aceitarmos o transhumanismo, se aceitarmos que o nosso templo, que é o nosso corpo, o santuário ao qual habita o Altíssimo, seja invadido. Pois bem, neste estudo, eu estarei mostrando para você como, inclusive, demônios já estão tocando no DNA de muitas pessoas, estão realizando experiências, estão tentando invadir você. E esta é uma guerra espiritual. Ao longo da história, como eu disse no início desse vídeo, os seres com um sangue diferente, com o sangue dos deuses, foram adorados em várias culturas. Só que eles ainda são adorados em sociedades secretas. Por exemplo, o Priorado de Sião e a Ordem do Dragão guardam a tradição de venerar o chamado sangue real, ou sangraal, que basicamente seria o sangue dos deuses que corre na veia de poucos ainda, que existem poucos humanos, e estes humanos seriam privilegiados, dotados de habilidades sobrenaturais. Estas ordens buscam sempre recrutar e colocar essas pessoas em estaturas de poder.
Tanto que pesquisadores dentro do ramo da nova ordem mundial e da escatologia, com base nesses relatos dessas organizações secretas, acreditam que muitos dos que controlam o mundo hoje, que estão na ponta da pirâmide, no topo da cadeia de comando do planeta, possuem o chamado sangue real. Bem, existem outras tradições ocultistas que entram mais a fundo nisso. E quando nós analisamos fora do ocultismo e fora da história, e vemos, por exemplo, dentro da literatura militar, nós vemos que estes sujeitos também dotados de capacidades paranormais não são ficção. Projetos feitos pelo exército americano, como o projeto Stargate, por exemplo, utilizaram de pessoas psiônicas com várias habilidades paranormais, mediúnicas, como armas de guerra. Esse projeto durou por vários anos e teve vários acertos, vários êxitos. Não apenas o projeto Stargate foi um projeto feito com seres paranormais, mas também o projeto Montauk, que inclusive deu origem à história da série Stranger Things. Várias das experiências do projeto Montauk viraram episódios que talvez você tenha assistido em Stranger Things, pensando que aquilo tudo era apenas uma mera ficção. Pois bem, os filmes e recentes, grandes sucessos, também falam a respeito destes seres mutantes, né? Fazem propagandas a eles. Eles ainda existem, eles ainda estão entre nós, mas devidamente escondidos, pelo menos alguns deles, né? O filme X-Men, por exemplo, lhe traz inclusive uma simbologia bem reveladora. Nós temos mutantes de várias ordens, né, que se assemelha muito ao que nós vemos na história humana, né, figuras com capacidades completamente aí paranormais, e o símbolo dos X-Men é justamente um círculo com um X no meio. Quando nós procuramos o significado deste símbolo dentro do ocultismo, vemos que ele representa a marca da besta, ou seja, aqueles que possuem o DNA modificado, o DNA tocado, alterado, que tiveram o seu templo invadido, estão com a marca da besta. Isso, na minha opinião, nos fala muito a respeito dos planos do diabo. E não apenas quando nós puxamos aqui alguns projetos antigos, né? Existem projetos recentes também que estão sendo feitos com o DNA humano por exércitos, como por exemplo essa notícia. China faz experiências com o DNA humano para criar soldados resistentes à radiação. Pois é, até mesmo a renomada revista The Economist, que é financiada pelos globalistas, nos trouxe a seguinte mensagem: a ascensão do super-humano, aonde eles anunciam que estamos chegando na era dos super-homens, dos super-humanos, que será possível graças às modificações genéticas e à fusão dos seres humanos com a alta tecnologia, como inteligência artificial, nanorobótica e etc. E, bem, na figura que eles apresentam, né, do homem vitruviano, do homem perfeito matematicamente falando, este homem, além de estar aí conectado com conexões no seu cérebro, claramente uma referência à inteligência artificial, ele segura seringas. Por que será que ele segura seringas? Veja só que interessante também algo que fala a respeito do passado da humanidade. Anomalia no DNA de um faraó egípcio. Ele era um híbrido alienígena? Bem, foi feito um estudo com o DNA do faraó Akhenaton, e foi descoberto que ele possui parte de DNA humano e parte de DNA desconhecido, alienígena. É interessante porque algumas das famílias mais proeminentes do mundo hoje, inclusive a família real britânica, possuem laços genéticos com os antigos faraós. Muitos desses, como Akhenaton, que não possuíam o DNA humano puro, de acordo com vários estudos, inclusive de acordo com os próprios relatos dessas figuras, né, onde elas apresentavam habilidades sobrenaturais. E por exemplo, essas famílias, como a própria família real britânica, que possui muita, mas muita influência no mundo hoje, inclusive não só política, mas também dentro de ordens secretas, como a maçonaria,
Membros da família real britânica já foram aí reportados como tendo comportamentos estranhos e características estranhas. Até mesmo existem as lendas por trás da rainha Elizabeth ser reptiliana e outras coisas mais que foram trazidas a público por pessoas próximas da família. Será que era apenas ficção ou será que existe um fundo de verdade por trás dessas histórias? E falando em DNA alienígena em antigos, nós temos também essa recente notícia, bem interessante. DNA alienígena encontrado dentro de humanos, inserido em nossos genes, afirma novo estudo surpreendente. Bem, nós estamos tendo DNA desconhecido sendo relatado, sendo registrado dentro de várias pessoas no mundo hoje. Agora, existe uma outra notícia que nos mostra quem está por trás disso. Veja só. Cientistas afirmam ter encontrado DNA alienígena em pessoas que alegam ter sido abduzidas. São eles. São os demônios que estão por trás desta corrupção genética. E veja, também temos um estudo científico que foi publicado no ano de 2025 que diz o seguinte: pessoas com habilidades mediúnicas, paranormais, sobrenaturais apresentam modificações genéticas. Não são pessoas com um DNA intacto, tal como eu e você. Ou seja, os fenômenos que vimos nesse vídeo, sobrenaturais, os fenômenos que são relatados em várias culturas, os fenômenos que inclusive foram utilizados como arma de guerra pelo exército americano, foram protagonizados por pessoas que não possuem o material genético original, tal da forma como o Criador designou. Pelo menos é isso que nos aponta esse estudo. E isso faz muito sentido quando nós analisamos também em relação às sociedades secretas adorando o sangue real, aqueles que possuem o sangreal. Pois é, no meio disso tudo, nós vemos que o objetivo dos ocultistas, dos luciferianos nesta era, é fazer com que todos estejam corrompidos, assim como nos tempos de Noé. E o nosso papel é denunciar para que as pessoas não caiam nas armadilhas do sistema e nos afastarmos completamente desta grande rebelião contra o Criador. Eu agradeço a você que assistiu esse estudo até aqui, meu muito obrigado, e deixo aqui também a lista das nossas últimas contribuições. É graças a cada um de vocês que esse trabalho ainda permanece vivo, ainda permanece de pé. Se você também quer contribuir para esta missão, para que nós possamos continuar com esse trabalho, trazendo estudos que são completamente diferentes de tudo que você vê por aí, mantendo essa estrutura que é extremamente importante, eu peço que você também contribua através da nossa chave Pix. Toda ajuda é extremamente necessária para a continuidade deste trabalho. Eu conto com você. Até o próximo vídeo, aqui no canal Matrix Mundial, e que o Criador abençoe você, sua casa e sua família.